vai dar para explicar ali. Quero dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos acompanhar em vídeo. E a gente vai falar hoje, é uma palavra mais curta, por causa desse momento de celebração, e eu quero que a gente desfrute bastante desse momento de início, esse momento de espaço novo, e nada melhor do que começar com a mesa do Senhor. A mesa de Jesus, de todas as pinturas que vocês já viram, Leonardo da Vinci, qualquer um, da 30, Leonardo da 40, qualquer um que dê qualquer coisa, qualquer pintura que fizeram, ela nunca é exata, ela não é exata. A pintura mais exata sobre a ceia do Senhor é essa daqui, de um autor, de um artista anônimo, não sei quem é, mas essa é a pintura mais exata que você vai encontrar de como era a mesa de Jesus. Em todas as mesas que você vai ver, aonde Jesus está sentado? Isso não foi assim. Ao ler os evangelhos, você percebe a posição onde cada um estava. Então você consegue perceber que esse aqui é Jesus estava sentado aqui nessa quina da mesa, porque ele era o anfitrião, a pessoa mais importante ali, era ele. De um lado e do outro, aqui ficava o melhor amigo. O melhor amigo sempre ficava, o amigo de confiança do cara que está recebendo todo mundo, o anfitrião, ficava sentado aqui nesse lado. Quem era o melhor amigo nessa circunstância? Exatamente, quem falou? Vai ganhar outro bombom. João sentava aqui, tanto que ele está recostado no ombro de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, ele dizia isso, certo? Aonde está Pedro nessa foto? Onde Pedro está? Onde Pedro está? Regiane falou, fala inteira, doutora. Que lado? Aqui ou aqui? Aqui do outro lado? É essa a impressão que a gente tem, mas quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que Pedro é esse daqui. Pedro é esse cara aqui. Ele sentou, porque talvez chegou atrasado, ele sentou aqui nesse lugar. E por que a gente entende isso? Porque quando Jesus fala sobre a traição, Pedro olha para João e comunica para ele, pergunta quem é. Ele fica bolado, pergunta quem é. Então ele comunica. E outra coisa é que quando Jesus vai lavar o pé, ele fica bolado. Por quê? Porque quem senta nesse espaço aqui era a pessoa responsável por lavar os pés. Aqui você tem uma talha de água que lavava os pés. Eles ficavam recostados, com um braço, com o outro comiam, os pés ficavam para cá e a pessoa passava lavando os pés das pessoas. Era assim que funcionava. Certo? Está dando para entender mais ou menos? Agora, quem estaria sentado do outro lado de Jesus? Quem falou Judas? Perdeu um bombom. Mentira. Ganhou outro bombom. É Judas. Porque nesse lugar ficava sentado um amigo de confiança do anfitrião. O cara de confiança ficava sentado do outro lado. E por que eu entendo isso? O texto que a gente vai ler agora você vai conseguir perceber. Então eu quero que você tenha essa imagem enquanto eu vou te explicando sobre a mesa, sobre a ceia, sobre o que significa a gente ceiar e participar disso, ok? Eu quero que você tenha essa imagem aqui. Grava isso, grava este ambiente e tenta fazer um The Chosen na sua cabeça para você pensar em como a coisa funcionava ali. Então nós vamos ler Mateus. A escolha não foi uma boa escolha da cor da letra, né? A gente vai melhorar, a gente melhora. Mas, Mateus, a gente vai ler Mateus capítulo 26, tudo bem? Então, se você quiser abrir no seu celular, ou se você quiser me acompanhar, está tudo bem também. Vamos lá. Diz assim o texto. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comeres? Ele respondeu, entrem na cidade, procurem certo homem e digam-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. É isso que está aqui meio ruim de ler. Tudo bem para você esse texto até aqui? Tranquilo?
Não tem nada de estranho aqui para você? Nada de estranho. Léo, me fala o que é estranho aqui nesse texto. Nada é estranho para você? É tipo assim, manja. Rocine, avisa pro Rubens que hoje o churrasco é na casa dele, beleza? Nós vamos todo mundo para lá. E outra coisa, Rocine, avisa para ele que a carne é por conta dele, beleza? Fechou? É nóis. Está entendendo o que Jesus está fazendo? Jesus está... Fala assim, eu vou comer na casa dele, ele vai pagar, está entendendo? Vai ser lá, chega para o cara e avisa isso. Você está entendendo o BO? E sabe o que é pior? Os discípulos, o que os discípulos fazem? Tá bom. Eles vão lá, chega para o cara, bate lá e fala o seguinte: olha, o meu mestre mandou dizer que ele vai vir celebrar a Páscoa, o churrasco é na casa tua. Ele mandou dizer, entendeu, Rubens? O churrasco é na tua casa. E você vai pagar a picanha. Está entendendo? E o Rubens chega e fala, fechou. Ah, mulher, eu não queria ver a cara da mulher do Rubens. Bota robozinho pra cá, robozinho pra lá. Bota faxina pra cá, faxina pra lá. Meu Deus do céu. Olha a zona que Jesus está ocasionando na vida daquele pessoal. E Jesus não estava nem aí. Estava tudo bem. Estava tudo bem para Jesus. Tanto que o cara aceita. Essa festa dos pães sem fermento, se em algum momento você tiver alguma dúvida, levanta o braço e fala, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu quero que você saia com isso daqui entendido. Mas olha só, essa festa dos pães sem fermentos, ela durava 8 dias. Tá? E começava com a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era o primeiro dia. Era o primeiro dia dessa festa. E nesses dias de festa, um quarto de milhão de cordeiros eram sacrificados em Israel, segundo os historiadores. 250 mil cordeiros eram sacrificados. Fácil? Fácil. Só que um período de 2 horas. Era um período de 2 horas, tinha que matar 250 mil cordeiros para o sacrifício da Páscoa. Você imagina os donos de açougue, como é que estava na época, meu filho. Só imagina os sacerdotes, imagina a zona que não estava em Jerusalém, imagina como é que o muvuca de pessoas que estava. E aí os discípulos preocupados falaram, Senhor, e nós? E nós? Como é que nós vamos fazer? Como vai ser a nossa festa? E aí Jesus fala isso para ele. Vai até lá, avisa para ele que nós vamos lá e a festa vai ser na casa dele, né? Jesus está preparando uma refeição na casa de um homem com a comida desse homem. E aqui aparecem 3 coisas que todo discípulo de Jesus deveria aprender a fazer. Todo discípulo de Jesus deveria, na sua base, ter esse esquema. Você percebe que o texto tem uma pergunta? Jesus dá uma orientação e eles obedecem. Senhor, o que vamos fazer? Faça isso. Tá bom. Obedeço. Só que na maioria das vezes nós não queremos ouvir de fato o que Jesus tem para dizer. Por isso nós não perguntamos. Porque se a gente abrir a boca para perguntar, vai que ele fala um negócio diferente, gente. Você está convicto de uma coisa, ele fala, não é isso. Moiou. Você sonhou a vida inteira em fazer uma faculdade tal, um curso tal. Você fala, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida? Já fazendo a inscrição do vestibular. Aí ele fala assim, não. A tua mão deve ter... Meu Deus, não, peraí, deixa eu tomar um paracetamol que eu devo estar com alguma coisa. Porque a gente não quer ouvir a resposta, mas todo discípulo deveria. Essa é a marca do verdadeiro discípulo. Ele faz uma pergunta a Jesus, ouve uma resposta de Jesus e obedece. Por quê? Porque tudo o que o discípulo tem não é dele, é de Jesus. Jesus vai fazer algo nas nossas vidas, a revelia da nossa vontade. Por quê? Porque tudo que você tem não é seu. O que você tem é dele. E ele quer usar esse recurso
para fazer a diferença na cidade, para fazer a diferença nos seus amigos. Ele vai usar a sua vida, as suas habilidades, o seu dinheiro, a sua casa, a sua empresa, o seu negócio, para quê? Para expandir o reino dele. Essa é a proposta de Jesus. É isso que Jesus está fazendo. E aí, eles fazem. Agora vamos mudar de cenário, para aquele cenário lá, tá bom? O texto diz que anoiteceu, no versículo 20, Mateus 26, versículo 20. E aí, olha que legal, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes um ao outro: com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Véi, você imagina, reunião íntima, como é que é o nome não posso falar, o nome dos VIP, da reunião VIP, não posso, na reunião VIP, o privê, a reunião do privê, Jesus chega para os caras e fala: um de vocês vai me trair. Qual a primeira reação dos caras? Que isso? É nessa hora que Pedro olha, no outro evangelho, olha para João e fala: pergunta para ele, pergunta quem é. E eles dão uma resposta dizendo: não, com certeza não sou eu, Senhor. Guarda essa palavra, Senhor. Isso não é um pronome de tratamento, tá? Guarda essa palavra, aqui não é um pronome de tratamento. Jesus afirmou: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Lembra da mesa? Lembra, eu vou mostrar de novo a imagem, tem uma vasilha perto de cada 2 ou 3, você vai perceber. E aquela vasilha é onde eles molhavam a carne ou molhavam o cordeiro para comer, era tipo molinho. E ali, 2 ou 3 comiam. Então, quando Jesus fala: aquele que comeu comigo do mesmo prato, afunilou, todo mundo olhou para eles 3. Estava Jesus, quem estava de um lado? João, e do outro lado, Judas. Moiou, mano. O cara que estava sentado, o amigo mais próximo, e o convidado de honra, um dos dois ia trair, ia quebrar a corda. Você imagina a estrutura desse grupo depois disso. Ferrou. Imagina no seu trabalho, sua equipe. O cara, o seu superior, chega para você e fala assim: olha, eu recebi uma denúncia de alguém da sua equipe, mas eu não posso falar quem é. Como é que fica depois para você olhar para os caras? Imagina um ambiente onde você trabalha, sabe, aquele peçonhento joga uma fofoca e fala assim: só não posso te falar quem foi, mas falaram isso assim de você. Você imagina o negócio, cara? Terrível. O clima pesou. Por isso que você vê nas pinturas de Leonardo da Vinci, eu ia falar Leonardo DiCaprio, nas pinturas de Leonardo da Vinci e de outros, que é meio tenso o ambiente da ceia, está todo mundo olhando para um lado, está todo mundo mutuado do lado. Fica uma questão meio tensa. Se você nunca reparou, procura no Google depois a última ceia, procura as fotos, você vai ver, está todo mundo tenso, por causa dessa tensão. Ninguém sabe quem era o traidor, o que vai acontecer. E aí, o texto continua e nos diz: então, como o peixe morre pela boca, Judas, que o trairia, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Com certeza não sou eu, mestre. Jesus dá no meio. Jesus diz: você que está dizendo. Você que está dizendo. Agora percebam que o texto diz para nós. O texto está dizendo que 11 discípulos responderam: com certeza não sou eu, Senhor. E um discípulo respondeu: com certeza não sou eu, mestre. Qual é a diferença? Aquela diferença lá. Kyrios versus mestre. Kyrios versus Rabi. 11 discípulos tinham Jesus
como Kyrios. Kyrios é a palavra grega para Senhor, aquele que tem autoridade sobre a minha vida, aquele que prende e manda soltar, aquele que pode me dizer o que eu devo fazer com a minha sexualidade, aquele que diz o que eu devo fazer no meu casamento, como é que eu devo lidar com o meu dinheiro. Ele tem autoridade para mandar se eu tiver que dar o dinheiro eu dou, se eu tiver que não dar eu não dou. Ele tem autoridade para dizer como é que eu devo reger meus negócios, como é que eu devo reger minha postura na universidade, em qualquer ambiente que eu estiver, ele manda. Ele é Senhor, Ele é Kyrios, Ele é dono. 11 homens ali tinham Jesus como Senhor, como Kyrios. Um tinha Ele apenas como mestre. E qual é a diferença? Quando Judas chama Ele de mestre, mestre tem bons conselhos. O mestre fala coisas interessantes, tem bons insights, tem boas ideias, dá dicas boas. Mas o mestre não tem poder sobre a minha vida. Ele não manda sobre a minha vida. Ele não tem poder sobre mim. Existem vários tipos de mestre nos nossos dias de hoje. Por exemplo, professores influentes são mestres. Coaches são esse tipo de mestre. Influencers. Terapeutas. Esses opinam direto sobre nossas vidas. Opinam direto sobre nossa vida. Mas, mestre não é Kyrios. Consegue perceber a diferença? Nós, muitas vezes, guiamos nossas vidas a partir de conselhos de mestres, e não das orientações e ordenanças do Senhor. A maneira como eu lido com a minha vida reflete se Jesus é meu mestre, ou se Ele é o meu Senhor. A maneira como eu engulo sapos revela se Jesus é meu mestre ou se é meu Senhor. A maneira com que eu lido com tudo na minha vida. Mas você pode falar assim: por que eu tenho que ter Jesus como Senhor da minha vida? Estou bem, está indo tudo de vento em popa. Por que eu preciso? Vai mexer nisso. Time que está ganhando? Mentira, o time que está ganhando se mexe. Se você não mexer, os outros te ultrapassam. Entendeu? Então, o que você faz da vida agora então? Como é que eu penso nisso? Por que Jesus tem que ser? Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre a Páscoa. Vamos lá, versículo 26. Aí voltou a imagem ali que eu quero te explicar algumas coisas. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: peguem e comam, isso é meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Deixa eu perguntar uma coisa para os pais aqui. Você daria a vida do seu filho por alguém? Sim ou não? Óbvio que não. E se eu fosse pai também não daria. Se eu tenho você numa mão, meu filho na outra, num desfiladeiro, te vejo na eternidade. Beleza? Te vejo na eternidade. Nenhum pai em sã consciência daria o seu filho a morrer por alguém. Concorda comigo? Vou nem falar, né? Então, ter Jesus como meu dono, ter Jesus como meu dono, ter Jesus como meu Senhor, é entregar a vida a alguém que seria capaz de morrer por você. Você já parou para pensar que Deus deu a vida do Filho dele por amor a você, quando você não merecia? Você que é pai e que é mãe, deve estar entendendo isso de forma diferente da gente que não é pai e que é mãe. Imagina a dor de Deus em dar a vida, em deixar o filho dele morrer, para salvar um bando de degenerado, um bando de pecadores, que por mais que a gente ensine, acorda amanhã de manhã com vontade de pecar de novo. Porque somos nós isso aí. Se você não entendeu essa parte do degenerado, somos eu e você. Está entendendo? Esses somos nós, ok?
E Deus nos amou a esse ponto. Então, ter Jesus como Senhor é entregar a vida a alguém que entregou, antes de eu merecer, tudo o que ele tinha, para conquistar o direito de eu confiar nele e entregar minha vida a ele. Nessa Páscoa, nesse dia da celebração, haviam 4 cálices sobre a mesa. Não era um só e não era de vidro. Ok? Eram 4 cálices que se representavam, baseado no texto de Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 4. 4 frases representavam, cada frase, um desses cálices. Tá? O primeiro cálice que eles tomavam era chamado o cálice da santificação. A palavra santificação significa separação. Você retirado e separado para Deus. Isso simbolizava o preço, isso simbolizava o fato do povo de Israel relembrar que Deus os tirou do Egito para ele. Deus os livrou da escravidão, tirou da escravidão para ele ser povo dele. Santificou, separou este povo. O preço pago do cordeiro que foi pintado, lembra da Páscoa que a gente pintou um umbral? O preço é o preço da exclusividade, é para a gente ser só dele. Após isso, eles pegavam o cálice, tomavam o cálice e depois passava-se o lava-pés. Eles começavam a lavar os pés. Nessa hora Pedro calou a boca, porque era o lugar dele. Ele ficou quieto, ele não quis servir. Por quê? Porque tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro estava grandão. Pedro estava grande, gigantesco. Eu lavar pé de todo mundo? Eu sou o líder. Aí Jesus, vendo que Pedro não se mexia, pegou a toalha, botou no ombro e começou a lavar o pé da galera. E aí começava-se o lava-pés. Depois do lava-pés, vinha o cálice do livramento. Era chamado cálice do livramento, que na hora eles comiam as ervas amargas. Rúcula, almeirão, aquele troço, para quê? Para lembrar do sofrimento da época em que eles eram escravos no Egito, da vida antes de Deus intervir. E aí, eles comiam as ervas amargas e pegavam o segundo cálice e tomavam o segundo cálice, o cálice do livramento. Depois de tomar o cálice do livramento, eles cantavam 2 músicas. O grupo de louvor entrar, brincadeira. Eles cantavam, eles mesmos, 2 músicas. Que músicas eram essas? Salmo 113 e Salmo 114. Após cantar o Salmo 113 e 114, eles comiam o cordeiro. O cordeiro que substituiu os primogênitos no Egito. Ou seja, o cordeiro foi quem tomou a culpa para que os filhos lá no Egito não morressem. Então eles tomavam o cálice do livramento. Depois vinha o cálice da redenção. O cálice da redenção é nesse momento que Jesus para. É nesse momento que ele pega o cálice. No cálice da redenção. E aí ele pega o cálice e diz: tomam, bebam dele todos vocês, do cálice da redenção. E aí ele diz: este é o sangue da aliança. Em outro evangelho diz: esse é o sangue da nova aliança, porque a velha aliança era aquela aliança que foi feita lá em tábuas em pedras escritas por Deus, com mandamentos incapazes de você conseguir chegar àquele nível de perfeição. Essa era a antiga aliança. A nova aliança é a que ele está fazendo agora com o povo. É uma aliança de aceitação e do perdão. E aí, essa aliança não tem uma obrigatoriedade, mas a vontade de Deus é feita na vida daqueles que estão nessa aliança, dos discípulos, a partir do sentimento, do impacto que eles têm dessa graça, de Deus dar o seu Filho, de Jesus morrer na cruz. Quando esse negócio impacta o meu coração, e eu vejo quão amado eu fui, e quão grandioso foi o ato de Deus, mesmo eu não merecendo, em pecado, Ele vir ao mundo, se transformar num ser humano, viver sob todas as agruras, de uma criança, sentir cólica, chorar, ter diarreia, crescer, virar adolescente, vida bandida, e passar por essa fase inteira. E quando ele chega na vida adulta, isso
de infância até a vida adulta, sem errar, sem pecar, uma só vez. Quando ele chega na vida adulta, ele passa 3 anos ensinando para as pessoas sobre o reino de Deus. E quando chega no ápice, ele entrega a sua vida, porque o ser humano tinha uma dívida com Deus e só iria ser paga com morte. Ele entrega a sua vida. Quando eu entendo isso, que ele morreu, a morte que era minha, isso impacta a minha vida e muda meu comportamento. Meu comportamento não é mudado porque o pastor falou, porque eu vou na igreja agora, eu tenho que ser assim. Não, é pelo impacto do amor de Jesus sobre a minha vida. E aí, o impacto dessa graça, o impacto que essa graça tem sobre você, muda a sua vida. Você não é merecedor de receber isso. Eu não sou merecedor de receber isso. Nós não somos. Ninguém aqui é. Ninguém. Mas mesmo assim ele nos ofereceu isso de graça. Porque uma das coisas que a gente não entende é que pecado não é anistiado. O que é uma anistia? Uma anistia, fala assim, você estava me devendo lá, lembra aqueles R$100? Estava me devendo? Acabou, não tem mais, tá pro kit, fechou. Não existe mais. Isso é anistia. Pecado não é anistiado. Pecado é assim. Lembra daqueles R$100, Rosana? Já pagaram por você. Está quitado. Deu para entender? Jesus não olha para a gente e fala assim, que bonitinho, olha lá, foi no pet shop, fez a barbinha, lindão, vem para cá. Não! Jesus fala assim, você não merece, Léo. Você tem pensamentos horrorosos. Eu conheço você de dentro para fora, eu sei quão mal você pode ser. Mas eu amo você. E os seus erros foram pregados lá naquela cruz. E eu olho para você hoje e eu não vejo aquele Léo. Eu vejo o meu filho amado em quem me alegro em você. É assim que Jesus olha para nós. Percebe? Ele não olha para os nossos erros porque ele pagou o preço. Nossos pecados não foram anistiados, foram pagos. Foram pagos. O preço foi pago na cruz. Vamos passar para o versículo 29. No versículo 29, diz assim: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tem alguma coisa estranha aqui? Quantos cálices tinham na ceia? Quantos cálices tinham na ceia? Quantos que ele tomou? Por que ele não tomou o último cálice? Por que ele não toma o último cálice? Porque o último cálice é o cálice da consumação. É o cálice, meu Deus, eu vou chorar. É o cálice da consumação. E esse cálice da consumação ficou sobre a mesa. Por quê? Porque esse é o cálice que ia ser tomado. Esse é o cálice que quando o judeu tomava, ele expressava a sua fé de que um dia Deus voltaria e restauraria todas as coisas. Jesus não toma esse cálice. Ele sai com seus amigos, vai para o Getsêmani, sofre angústia, sua sangue. E ele diz o que para Deus? Se possível, Senhor, afasta de mim este cálice. Quando ele vai para a cruz, de braços abertos, antes de expirar, ele diz o que? Está? Esse era o cálice da consumação. Ele tomou inteiro. Porque a partir dele, todas as coisas se fazem novas. Você se faz novo. Todo o seu futuro é novo. Ele redesenha a tua vida, redesenha a tua história, redesenha seus traumas, redesenha suas feridas. Tudo se faz novo porque Ele consumou toda a obra. Você não deve mais nada para a morte. Você não deve mais nada para Deus. Você não deve mais nada para o diabo. Você não deve mais nada porque tudo foi pago, está consumado. A fatura foi paga. E aí, olha que legal, a Bíblia fala que um dia Jesus vai voltar, certo? Quando ele voltar, todo olho verá, vai acabar geral, e tem um ato, que é o primeiro ato que a Bíblia diz que ele vai fazer com seu povo. Você lembra o que é? Lembra? Ele diz no texto até, eu não tomarei de novo este cálice, não beberei de novo vinho com vocês,
até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. A primeira ação de Jesus, quando ele voltar e pegar a sua igreja, é sentar numa mesa e tomar o cálice conosco. Aí é a consumação final. Cara, como não amá-lo? Como não amá-lo? Eu posso confiar nele para ser o Senhor da minha vida. Então, queridos, quando nós participamos dessa mesa, ao comer o pão, nós comemos do perdão. Ao beber do cálice, nós bebemos da graça.